just in my DNA. I think I'll be a migrant my whole life. Le statut de migrant est-il transmis génétiquement? Peut-on être migrant dans le pays qui nous a vu naître? Votre prénom, votre couleur de peau, la texture de vos cheveux, une habitude, la différence? Finiront-ils toujours par nous dénoncer? O estatuto de migrante é passado geneticamente? Podemos ser migrantes no país que nos viu nascer? O apelido, a cor da pele, a textura dos cabelos, hábitos diferentes, acabarão eles sempre por nos denunciar? As frases que acabamos de ouvir fazem parte do diário de Salima Ouardiri, uma mulher francesa, filha de pais imigrantes, ambos argelinos com raízes em Marrocos, que fixaram residência em França, mas nunca chegaram a sentir-se verdadeiramente em casa. Salima, nas suas muitas casas pelo mundo, também não. Apenas permitiu que a sua personalidade se fosse construindo dos pequenos pedaços de outras culturas. No Senegal, diziam que era branca, talvez árabe, mas nunca francesa. Nos Estados Unidos era apenas black. No Dubai ou na Jordânia, não era árabe, mas sim berber, do norte de África. O seu diário chegou-nos escrito à mão, em francês, e decorado com várias fotografias que foi tirando em todos os países onde viveu, incluindo algumas de Lisboa. Ao contrário do que acontece nos outros 2 diários que já apresentámos nos episódios anteriores deste podcast, Salima escreveu a sua história na terceira pessoa e já a vamos ouvir explicar porquê. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diários Migrantes, uma série de 5 episódios onde contamos a história por trás de 5 nomes: Kiran, Usman, Salima, Willy e Filomena. Eu sou a Ana França, a sonoplastia da série é de Salomé Rita e a capa foi desenhada por João Carlos Santos e Tiago Pereira Santos. Este podcast é baseado nos diários escritos por estas 5 pessoas que a Associação Arquivo dos Diários partilhou com o Expresso. O diário de Salima é lido pela jornalista Mara Tribuna. Numa tarde de dezembro, no bairro de Alfama, ela sentou-se num banco com Camilo. Um encontro com uma desconhecida, como já tinha tido tantos outros ao longo da vida, mas este era diferente. Desta vez, o que elas iriam conversar ficaria registado por escrito. Desta vez, as palavras que anteriormente haviam voado de forma livre e viajado de uma língua à outra, iriam, por fim, repousar. Iriam elas sentir-se aprisionadas, observadas e oprimidas, como lhe acontecia às vezes? Iriam querer fugir, exilar-se? Tendo em conta as próximas páginas, vocês mesmos dirão. Se as lerem, é porque elas ficaram. Recebam-nas bem, daquela forma que gostamos de ser recebidos. Hábeis, inábeis, brilhantes ou silenciosas, aceitem-nas sem distinção. Cada uma delas tem algo a contar. Cabe-nos escutá-las. Esta história é a sua, a de uma jovem mulher nascida em França, filha de 2 pais imigrantes, 2 pais nascidos na Argélia. Comecei na primeira pessoa e depois pensei, ok, eu quero ver-me a mim mesma de uma certa distância para me poder observar melhor. Por isso, comecei a escrever na terceira pessoa e gostei. Foi melhor para mim separar-me de mim mesma, talvez para observar as minhas emoções em vez de as sentir. É mais ou menos isso.
Eu gosto de escrever, mas nunca tinha partilhado nada antes. E depois, a oportunidade surgiu, não a pedi. Não sei, quando estou num país estrangeiro parece que tenho mais confiança do que quando estou no país de origem, do que quando estou em França. Por isso disse a mim mesma, ok, vamos lá tentar e talvez as pessoas queiram saber mais sobre as minhas experiências como viajante ou migrante. A sua mãe passou a infância a mudar de cidade para fugir do exército francês que desconfiava que a sua família ajudava os defensores de uma Argélia livre. O seu pai, uma vez declarada a independência, deixou de ser considerado um verdadeiro argelino devido às suas origens marroquinas. Em momentos diferentes das respectivas vidas, os dois migraram para a França. Da sua união nasceram 4 filhos, dentre os quais esta viajante, a última dessa irmandade. Ela é francesa, mas com um apelido estrangeiro. Ela é francesa, mas com origens. Ela é francesa, mas com traços exóticos. A primeira vez que saiu de França tinha 4 anos. Não se lembra de grande coisa, exceto talvez de uma pequena mala amarela em forma de urso que um dia conteve chocolates. A sua mãe havia decidido ir viver para Marrocos, o pai iria permanecer em França e juntar-se-ia a eles mais tarde. Ela pensou que seria melhor acolhida do que em França, num país culturalmente mais próximo do seu país de origem. Infelizmente, os maus juízes não precisam de visto para passar as fronteiras. Em função das situações, ela era considerada demasiado argelina, demasiado mulher, ou então não era francesa o suficiente. A experiência não durou mais do que alguns meses, e quando o pai chegou para se juntar a eles, foi apenas para os trazer de volta para a França. Em seguida, a mãe quis emigrar para o Canadá, mas este projeto nunca passou de um sonho. O pai da família não era tão aventureiro como a mãe, que estava sempre em busca de novos horizontes. Quando a nossa viajante tinha 12 anos, a sua mãe decidiu mudar-se para Lyon, onde a filha mais velha da família fazia os estudos. A mãe, sozinha, redobrava os esforços para assegurar o seu papel e aquele que seria do pai ausente, que havia ficado na sua cidade de origem, perto da fronteira com a Suíça. Quando este os visitava uma vez por mês, trazia sempre chocolates, como um convidado que traz chocolates aos anfitriões. Era ele o estrangeiro. Mais tarde, quando a nossa viajante cresceu, foi a vez do pai lhe dizer por vezes: "Podes vir a qualquer altura, aqui é a tua casa." A minha casa? Já lhe tinha acontecido sentir-se mais em casa a milhares de quilómetros do que na sua própria casa. Temos realmente necessidade de dizer a alguém que essa pessoa está em sua casa, se ela estiver realmente em sua casa? Podemos ser estrangeiros na nossa própria pátria ou podemos ser reconduzidos para a nossa própria casa por um estrangeiro? Migrer, c'est quitter un endroit où l'on ne se sent plus vraiment chez soi. Migrer, c'est être en quête d'un chez soi. Migrar é deixar um local onde já não nos sentimos verdadeiramente em casa. Migrar é estar à procura de um lugar onde nos sentimos em casa. Yeah, I think the way people stare at you, observe you, sometimes you may have different treatments. Sim, acho que as pessoas olham para ti, observam-te. Por vezes, as pessoas tratam-te de forma diferente, na tua vida, no dia-a-dia ou até na escola. Lembro-me de algumas coisas na escola ou outras coisas simples como passar no exame de condução. E talvez a forma como algumas pessoas te descrevem, colocam-te numa espécie de prisão. Prison. Tentei tirar a carta primeiro em França e depois na Jordânia, mas em França não cheguei a ter sucesso. Estava na parte da condução e lembro-me que o instrutor estava a observar as pessoas a atravessar a passadeira. Havia obviamente pessoas com ar de franceses, mas também pessoas com a aparência de terem origem no norte de África, e ele usou a palavra Manouf, não sei bem como traduzir para inglês. É algo como pessoas de várias origens. E eu fiquei assim, bom, eu estava a fazer o meu teste e fiquei um bocado paralisada. Às vezes penso que deve ser alguma coisa já enraizada na maneira de pensar. As pessoas já nem se percebem que pode ser ofensivo para as outras. I think now with the time I just in whichever box you want to put me. Acho que agora com o tempo aprendi a aceitar. Qualquer que seja a caixa onde me queiram enfiar, ok, tudo bem. Não vai mudar o que eu sou lá no fundo. Ainda que eu ainda esteja a aprender o que sou. Eu não posso lutar contra isso. É quase uma questão filosófica. I cannot really fight
against it in a way. Resta saber o que quer dizer sentir-me em casa, ou ainda, quem é esse me? Montpellier foi a primeira cidade onde esta migrante da herança pôs os pés sozinha com apenas 17 anos. Ela havia partido para estudar línguas. Ainda que continuasse em França, a diferença sentia-se. Ela era aquela que tinha um sotaque. Somos sempre o estrangeiro para o outro. Depois disso, viveu em Louisville, Dakar, Dubai, Amman, Paris e Granada, com alguns períodos em que voltava a viver com a mãe. Como é que um local pôde tornar-se de tal maneira frio? Alguns usurpam a identidade dos outros os seus lugares. Migrer, c'est partir. Migrar é partir. Essas partidas são raramente planeadas antecipadamente. É como um impulso incontrolável que a empurra para outros horizontes. Um dia, quando estava em Valência, em Espanha, foi assistir a uma conferência numa escola de medicina chinesa. O palestrante fez o público ouvir várias músicas para explicar que estas podiam criar uma sensação no órgão humano ligada às emoções. Aquela que mais a tocou foi uma música de Marisa, Loucura. A nossa viajante vive agora no bairro do Fado, em Alfama. Migrer, c'est prendre et laisser. Migrar é pegar e deixar. Houve partidas das quais ela trouxe bens materiais, outras em que os deixou. Ao abandonar Espanha, deixou objetos que não poderia trazer: roupas, livros, um par de patins, um instrumento musical, um alaúde, que espera um dia recuperar. Fazer caber a sua vida material em 2 ou 3 malas revela-se sempre um truque de magia. Requer astúcia e não pensar demais. Olhar o objeto, integrá-lo em si e livrar-se dele, com a esperança de que servirá a outros. Aquilo em que ela pensa é nos ombros, que deverão carregar todo aquele peso. Agora, tem medo de ficar bloqueada. Uma partida precipitada é sempre possível. Tem a impressão de nunca viver realmente os lugares onde está, mas de simplesmente travar conhecimento com eles, tendo sempre em mente que não se deve apegar demais. Mas os lugares acabam por habitá-la e nunca mais a deixar. O caderno que tem entre as vossas mãos, ela escolheu porque havia sido oferecido pela sua mãe, quando de viagem pela Turquia. Como ela, era uma viajante. Como ela, ele perdeu algumas páginas pelo caminho. O caderno tem um valor sentimental. É aceitar que quando viajamos pela Terra, perdemos alguns elementos preciosos. Mas no final, estarão eles realmente perdidos ou simplesmente a cumprir uma outra função? Essas malas vaziam-se gradualmente. Em contrapartida, enchem-se de histórias, algumas leves, outras mais pesadas. Enchem-se de histórias de uns e outros. Migrer, c'est laisser. Migrar é deixar. Deixar a sua família para trás, deixar os amigos, deixar assuntos, deixar algumas coisas com um gosto amargo. Deixar uma página a meio em branco. Deixar uma parte de si. Migrer, c'est se rencontrer. Migrar é reencontrar-se. Em Louisville, num dia em que ela devia apanhar o autocarro, um homem de cabelos brancos e prateados longos, cujo bonito rosto de pele lisa e luminosa emanava serenidade, escutou a sua conversa com o motorista. Este explicava-lhe que ela não podia apanhar o próximo autocarro porque não tinha troco para lhe dar. O homem decidiu pagar o seu bilhete, mesmo não indo apanhar o autocarro. "Como posso fazer para lhe devolver o dinheiro?" foi a frase que lhe disse. "Tu ajudarás outra pessoa", foi a frase que ele ofereceu, sorrindo e continuando o caminho. Esta frase e rosto ficaram para sempre gravados no seu espírito.
uma parte dos tesouros de viagem. Aprendemos que nada é constante, que num dia temos e no outro já não, que num dia ajudamos e no outro somos ajudados. A decoração exterior muda, o interior revela-se. É de facto na alteridade que damos conta da nossa própria identidade que nos reencontramos. Migrer, c'est chercher des repères. Migrar é procurar pontos de referência. O Sol e a Lua foram ao longo destas viagens os seus pontos de referência. No Senegal, bem como na Jordânia, ela tinha acesso ao terraço das casas onde vivia. Adorava passar a noite a observar as estrelas e a Lua. Era como se estivessem lá, a fazer a sua vigília. Em Lisboa, como em Granada, gostava de se levantar cedo e ir ver o sol nascer num lugar privilegiado da cidade. Aqui, mesmo embaixo da sua casa, encontra-se o Miradouro de Santa Luzia. Mal vê o sol surgir no horizonte, sorri e aguarda até sentir o seu calor no rosto. É como se o ente querido acabasse de a abraçar. Os pôres do sol ensinaram-lhe que sem as nuvens, a vista e a vida não seria tão charmosa. Yeah, the ocean is something also that I left behind that was really hard to leave behind. Sim, o oceano é algo que eu sinto que foi muito doloroso deixar para trás. E sempre que eu ia ver o mar, não interessa se estava agitado ou calmo, isso trazia-me sempre calma e uma paz. Era assim como se a água do oceano estivesse a falar comigo. Porque por vezes eu ia ver o mar quando não me estava a sentir muito bem, estava triste ou frustrada. E o mar dizia-me, o oceano, tal como a vida, tem marés e é preciso apreciar ambas da mesma forma. Try to learn to appreciate both in a way. Migrer au féminin, c'est... Migrar no feminino é... Na Jordânia, viveu nos primeiros tempos num albergue e mal começou a contactar uns anúncios de estúdios ou quartos para alugar, foram-lhe feitas propostas de trocar o pagamento do aluguer por serviços. Numa casa partilhada, onde vivia com outros estudantes europeus e americanos, o proprietário, que também morava com eles, explicou-lhe que deveria deixar o quarto para outro estudante e que, enquanto esperava que o outro apartamento que ele tinha estivesse livre, ela podia dormir no seu quarto, com ele. No dia seguinte, deixou o apartamento em pleno inverno. Quando a cidade se encontrava completamente paralisada devido a uma grande queda de neve. Agora, quer em Espanha, quer em Portugal, fica logo em alerta quando ouve dizer que a caução não é um problema. Migrar no feminino é uma prova de coragem, como no caso de Isabel Eberhardt, que percorreu o deserto do Sahara disfarçada de homem para passar despercebida. Ou ainda Tin Hinan, que atravessou o deserto com a sua cerva e conseguiu estabelecer o seu reino na terra onde foi acolhida. Migrar no feminino é estar sempre alerta. É infelizmente ser seguida até chegar ao prédio. É nem tão pouco poder contar com a polícia. É ser agredida e ter que ouvir "volta para o teu país". É sem dúvida ter que se tornar forte ao longo da viagem. Estas dificuldades foram para ela como aqueles rituais iniciáticos praticados ainda nos nossos dias por certas etnias para fazer passar os homens da infância à idade adulta. Migrar é ser. O estatuto de migrante toma diferentes nuances consoante o lugar onde nos encontramos. Enquanto que em França lembravam regularmente das suas origens, nos Estados Unidos ela era francesa. Quando vivia no Dubai ou na Jordânia, não era árabe, mas sim berber, uma vez que era originária do norte de África. Para a comunidade afro-americana, era africana e negra. No Senegal, era Babtu, uma branca, ou até mesmo árabe, mas nunca francesa. Em Espanha, atribuem-lhe origens ciganas ou até judias. Nos Estados Unidos, quando tinha de preencher os documentos administrativos sobre as suas origens étnicas, não se enquadrava em nenhuma opção. Branca, hispânica, negra ou afro-americana, asiática. Era só isto e ela não era nada. Quando vai à Argélia, é a palavra imigrante que ouve na boca das pessoas.
Então eu sou ou estou imigrante? I'd say I'm from France because that's where I was born and raised. Costumava dizer que vinha de França porque nasci lá e fui lá criada. Mas depois as pessoas obviamente perguntavam mais coisas, porque eu não pareço uma francesa típica. Se bem que hoje em dia cada vez mais pessoas têm noção que em todo o lado e por todo o mundo a população está misturada. Still, I always had that alien status, that foreigner status. Mesmo assim, sempre senti que o meu estatuto era o de pessoa de fora, estrangeira, mesmo que tenha sido sempre diferente, de um país para o outro. De acordo com a cultura e com a religião, essas coisas podem mesmo alterar a forma como as pessoas apreendem quem sou. Migrar é encontrar-se sozinha, é não poder contar com mais ninguém além de si própria. É perder-se, é estar face ao desconhecido, por vezes ao perigo, é magoar-se no caminho, é arrepender-se dos momentos de negligência, é aceitar a situação, é estar cansada, é interrogar-se, é não entender ou não ser entendida. Migrar é morar. In the beginning, I didn't realize how much energy it actually takes. De início não me apercebi do esforço envolvido em mudar de país. Todas as coisas que acabei de partilhar, o facto de ser sempre observada e tudo mais. É como estou a explicar, está simplesmente nos meus genes. Acho que vou ser imigrante toda a vida. Os meus pais também o foram. E pode ser mais óbvio para outras pessoas, mas talvez daqui a 2 ou 3 gerações já não exista esse estatuto. Por agora, continuarei a ser migrante. Esta história é a sua, a minha e também a tua. Esta foi a história de Salima, a terceira de 5 que vamos contar neste podcast. No próximo episódio vamos conhecer Willy, um cidadão brasileiro com o sonho de ser designer na Europa, mas que acabou a ser explorado em Portugal. Vamos ouvir o episódio violento que o atirou para longe da sua cidade, São Paulo, e também o mês que passou a viver numa tenda em plena época alta algarvia. Este podcast é uma adaptação de alguns diários recolhidos pela Arquivo de Diários, uma associação sem fins lucrativos apoiada pelo Fundo Social Europeu e pelo Portugal 2020. O arquivo continua interessado em receber as memórias autobiográficas de todos os que estejam interessados em escrevê-las. A sonoplastia da série é de Salomé Rita e a capa foi desenhada por João Carlos Santos e Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Ouça Diários Migrantes em expresso.pt ou em qualquer app de podcasts.